O que seria essa questão da trombofilia? Toda mulher, quando está grávida, ela está se preparando para um momento de sangramento importante que vai acontecer quando ela estiver tendo o bebê. Existe uma hemorragia natural na gravidez e ela se prepara para esse momento, aumentando a sua capacidade de coagulação. Todos os fatores de coagulação aumentam em função da gravidez. Então é como se a hora que sai a placenta ela tivesse que ter um clique rápido para controlar o sangramento e não morrer. Então, a grávida já é uma situação de tendência para trombose, ou trombofilia significa isso, né? Uma tendência maior para fazer coágulos sanguíneos. E existem situações, desde a década de 80, se descreveu que algumas mulheres produziam substâncias no seu sangue, produziam anticorpos, reações imunológicas, que também aumentavam a coagulação sanguínea. Isso especialmente foi descrito nas mulheres que tinham lúpus, né? É uma doença, lúpus eritematoso sistêmico, e muitas dessas mulheres com lúpus também tinham um anticorpo que provocava trombose. E essas mulheres tinham morte fetal recorrente. E se começou a pensar em tratar essas mulheres, se descreveu isso aí como a síndrome do anticorpo antifosfolipídico. E se tratou, no começo, essas pacientes com corticoide. Você tentava dar corticoide porque a doença de base era tratada com corticoide, que era o lúpus. Só que não teve um efeito nenhum, não funcionou o tratamento. As mulheres continuavam abortando. E essas mulheres também tinham história de trombose em outros locais do corpo, além da morte fetal e além do lúpus. E aí se pensou, bom, acho que o tratamento tem que ser a anticoagulação, a prevenção da trombose. E aí uma série de estudos demonstraram que o uso do tratamento anticoagulante para esse tipo de problema, que a gente chama então de trombofilia adquirida, porque a pessoa não nasce com esse tipo de problema, melhorou significativamente o resultado reprodutivo das mulheres que tinham esses anticorpos antifosfolipídicos. Só que depois, no começo desse século, especialmente no final do século passado para esse século, o avanço do diagnóstico molecular começou a identificar vários outros tipos de tendência para trombose que são chamadas de trombofilias hereditárias. Ou seja, são marcadores genéticos que nós nascemos com eles e que nos fazem ter um comportamento parecido com aquele do anticorpo antifosfolipídico. Ou seja, trombose, morte fetal, aborto e também alterações na gravidez, especialmente pré-eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta, uma série de fenômenos que acontecem na gravidez que ninguém sabia de onde vinham e que começaram então a ser associados em função da trombofilia adquirida com questões hereditárias. E aí, desde o começo do século, passou-se a dar muito mais importância então para a trombofilia hereditária do que só para a trombofilia adquirida. Existe uma grande discussão na literatura. Até hoje os hematologistas e os cirurgiões vasculares, os clínicos e também muitos obstetras não aceitam que o fato de você identificar uma trombofilia hereditária seja indicativo de que a paciente precisa ser tratada para evitar uma perda gestacional. Eu não concordo com esse padrão. Eu acho que na medida que você identifica que o indivíduo é portador de um marcador que confere a ele um risco e ele vai passar por uma situação de risco, eu acho que ela deve se proteger. Então, eu acho que o risco do uso do medicamento é menor do que o risco de uma nova perda, e por isso eu acho que ela deve ser tratada. Acabei de participar de um congresso faz uma semana em São Paulo em que eu coloquei exatamente essa posição, e a posição da academia é diferente da minha. A posição da academia é de defender que só a paciente que teve trombose deve receber tratamento profilático. Eu sinto muito. O que eu disse na época é o seguinte: eu não vou pular de paraquedas sabendo que tem um furo no paraquedas. Eu vou me proteger e eu quero que a minha paciente seja protegida. A chamada síndrome antifosfolipídica
essa do anticorpo antifosfolipídico, elas geralmente nós indicamos o início do tratamento antes da engravidar, porque o efeito do anticorpo é muito precoce. Então, logo na fase de implantação, já é preciso que ela receba a medicação anticoagulante. Quando não é uma trombofilia desse tipo, ela pode iniciar depois do positivo, depois que ela tem o teste de gravidez positivo. Hoje em dia nós adotamos também uma conduta em que a paciente, enquanto está na fase que ela está tentando engravidar, ela usa uma baixa dose de aspirina. A aspirina é um medicamento amplamente utilizado na obstetrícia, especialmente na prevenção de pré-eclâmpsia, e é uma medicação segura. E ela, então, quando engravida, já está tomando a aspirina, que é uma coisa que já tem esse efeito, então, de diminuir um pouco a tendência para a trombose, né? E aí, assim que ela engravida, inicia o uso do anticoagulante por via injetável, que é a heparina. Muita gente pergunta, puxa, mas não tem um medicamento por via oral, né? Não tem uma coisa que possa substituir? Existe anticoagulante por via oral. Os anticoagulantes mais antigos que existem por via oral, eles têm o problema de também anticoagularem o bebê. Ou seja, eles passam pela placenta e atingem o bebê. Isso tem um potencial de provocar um sangramento, né, no sistema nervoso central do bebê ou qualquer outro problema, especialmente ao nascimento, ele poder ter uma síndrome hemorrágica, que é uma coisa gravíssima, né? Se precisar antecipar o parto de repente assim. E a grande vantagem da heparina é que ela não passa a barreira placentária, ela fica só do lado materno. Então, se por acaso se antecipar o parto, não há problema nenhum para o bebê. E hoje em dia, então, uma droga de escolha é a enoxaparina. Esse exame que você está falando chama-se pesquisa da mutação do gene da metileno tetraidrofolato redutase, o MTHFR. Tá? Realmente esse exame isoladamente não identifica a trombofilia. Ele tem que estar associado a uma outra dosagem de uma substância que se chama homocisteína. No passado se acreditava que a presença do gene já era indicativo da trombofilia. Isso não é verdade, porque a frequência com que existe essa mutação na população criaria uma epidemia de trombose que não corresponde à realidade. Então, apesar dele ser um marcador genético, ele não é o indicativo do problema isoladamente. Ele só é considerado quando se associa a mutação do gene da MTHFR com o aumento da homocisteína na circulação. Agora, outros marcadores já são definitivos, eles não precisam dessa associação. Um deles chama-se fator 5 de Leiden, o outro é uma mutação no gene da protrombina, o outro é uma mutação no gene do PAI1. PAI1 quer dizer inibidor do ativador do plasminogênio. Essa também é uma mutação claramente associada com a trombose. E existem algumas deficiências de fatores de controle da coagulação, que é a proteína C, a proteína S e a antitrombina 3. Então essas três substâncias elas devem ser dosadas fora do uso de contraceptivo e fora da gravidez, porque o uso do anticoncepcional e a gravidez elas alteram a dosagem dessas substâncias. Então, para se fazer a pesquisa disso, tem que estar fora da gravidez e tem que estar fora do uso de qualquer tipo de hormônio.